Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, para que nós possamos estar meditando em cima desse ditado popular, que é interessante esse ditado popular, irmãos. Essa questão da gente fazer pesquisas, aparece algumas realidades, né? E algumas pessoas também já vão se interessando por isso. Mas antes eu quero ler o texto, para depois falar sobre o ditado. Juízes 6, versículo 14. Eu gosto muito desse versículo, irmãos, por conta de toda a realidade que envolve esse versículo. Olhe para o que está escrito em Juízes 6, 14. Virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu, diz o Senhor. Quem não tem cão, caça com gato. Na pesquisa que eu fiz sobre este ditado, e também numa observação que uma querida fez hoje à tarde, tem uma outra, parece que esse ditado no original, e depois ele se popularizou nessa versão, porque muitas coisas se popularizam conforme o povo entende, né? É assim, ó: quem não tem cão, caça como um gato. Você não tem um cachorro, mas você vai ter que caçar como um gato, esperto, indo devagar, essas coisas. Mas se popularizou, esta versão que eu trouxe para os irmãos, ela é mais popular, ela é que é mais repetida, ela é dita. E eu testei esse ditado com a pastora Sandra. Eu cheguei para ela e falei assim: o que você entende desse ditado? E eu achei legal, porque a resposta dela foi: o importante é caçar, não importa, não deixe de caçar, se com cão ou com gato. Era exatamente isso que é a ideia que quero trazer para vocês hoje, mas quero entrar em alguns detalhes, irmãos, e algumas revelações da palavra em cima desse ditado, que são fundamentais para que você tenha uma vida mais saudável diante de Deus, né? A ideia desse ditado é exatamente: faça o que tem que fazer usando os recursos que você tem, irmãos. Na nossa avaliação, a vida muitas vezes não é justa, mas isso acaba não mudando a necessidade, irmãos, de nós buscarmos cumprir o nosso propósito aqui na face da terra. E eu descobri que Deus não nos deixou muito perdidos. As pessoas: qual que seria o meu propósito? Você tem um propósito que é delimitado assim dentro da revelação de Deus. O propósito de Deus para a sua vida é que você o conheça. E ao conhecer a Deus, você não ficará de maneira nenhuma estagnado. Você vai querer fazer Deus um ser também conhecido. O propósito de Deus é que você se realize nessa questão de ter um bom relacionamento com Ele, e Ele te dá todos os recursos que você precisa para você ser um instrumento de bênção para os seus semelhantes. E aí é interessante de que as pessoas não poderiam andar muito perdidas. Então eu vou entrar nesse propósito de Deus, viver como um filho dele, e saber que o que eu preciso para isso, para viver como um filho dele, ele me deu. Porque a própria Bíblia já diz, como nós ensinamos aqui, que Ele nos deu poder para ser chamados filhos de Deus. E dentro deste propósito, irmãos, eu quero apenas, por um pouquinho de tempo, apresentar para vocês o personagem para quem Deus disse isso daqui. Um indivíduo chamado Gideão, um dos juízes de Israel. O livro de Juízes é um livro de transição dentro da Bíblia. Um livro entre as grandes conquistas de Josué, com o estabelecimento da monarquia na nação de Israel. E eu quero dizer para vocês sobre essa questão desse tempo de transição.
O povo de Deus, depois da época de Josué, o povo de Deus deveria começar uma época de muita expansão, de muito estabelecimento de estrutura da nação. Mas é impressionante como essa situação de pecadores que nós somos, nós temos uma tendência inata, olha o que eu vou te dizer para você, nós temos uma tendência inata de nos afastarmos dos propósitos de Deus para as nossas vidas. É impressionante como a natureza humana quer se afastar dos propósitos de Deus. E a época em que desse versículo que eu li para vocês, era uma época bem assim, o povo havia tomado posse da terra prometida, ainda estava ganhando um cantinho aqui, outro cantinho ali, era tempo deles se estabelecerem na terra prometida, um lugar para onde Deus está sempre nos colocando. A terra prometida era o centro da vontade de Deus, e Deus está sempre querendo nos levar para esse centro, que é o centro da sua vontade. Impressionante, irmãos, olha aqui para mim, a nossa natureza humana em qualquer época, em qualquer tempo, sem a ajuda do Espírito Santo, nós tendemos sempre a afastar dessa vontade de Deus. E o povo de Deus aqui estava vivendo exatamente isso, um tempo de dificuldades. Aí chega no tempo de Gideão, o resumo da situação do povo de Israel era o seguinte: o povo se afastava dos propósitos de Deus, as nações inimigas invadiam a terra e faziam eles sofrerem. Olhe comigo, só para você conhecer um pouquinho desse contexto, e depois eu quero desafiar você a conhecer o livro de Juízes. É um livro de apenas 21 capítulos, um livro interessantíssimo, que, só para você ter uma ideia, todo o livro de Juízes pode ser resumido neste versículo aqui, versículo 6 do capítulo 17. Um tempo muito parecido com o nosso. Como que era o tempo dos juízes? Juízes 17:6 diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus olhos. Cada um fazia o que queria, o que achava que devia fazer, fazia. Não nos parece um tempo parecido com agora? Mas eu quero aprofundar um pouco mais, para chamar a atenção sua para este livro da Bíblia. O capítulo 2 de Juízes nos dá uma ideia panorâmica do que acontecia naquela época. Capítulo 2, versículo 14, panoramicamente, tá, irmãos? Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os vendeu na mão dos seus inimigos ao redor, de modo que não puderam mais resistir diante deles. Essa era a situação de Israel. Pecava, se afastava da vontade de Deus, e sofria todas as consequências disso. No capítulo 2 ainda, olhe para o versículo de número 16. Mas o Senhor suscitou juízes que o livraram das mãos dos que os despojavam. Naquela época o Senhor levantava líderes, entre eles o personagem de hoje, Gideão, né? E entre tantos outros. No livro de Juízes aparece uma exceção histórica, uma exceção maravilhosa, a única juíza, numa época em que as mulheres jamais poderiam exercer alguma função de liderança. Deus levanta Débora, uma das histórias mais tremendas que tem dentro desse livro, a história de Débora, e eu quero desafiar você a conhecer essa história. A Bíblia diz no versículo 18, quando o Senhor, olha como que era aquela realidade, quando o Senhor lhe suscitava juízes, quando o Senhor suscitava juízes, ele era com o juiz, e os livravam das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, em razão do seu gemido, por causa do que os oprimiam e afligiam. Especialidade de Deus, sempre quando estamos em qualquer situação adversa, o Senhor sempre vem em nossa direção, para mudar essa situação, gente. Isso é especialidade de Deus, Ele faz isso sempre. Quando a Bíblia diz assim, porquanto o Senhor se compadecia deles, em razão dos seus gemidos, clame ao Senhor, em qualquer situação,
é especialidade dele entrar com providência para mudar essa realidade. Quem crê isso, diga amém. O Senhor vai mudar essa realidade, queridos, não tenha dúvida disso. E na época desse texto, e que nós estamos falando de um juiz chamado Gideão, levantado por Deus, a Bíblia diz, olha para o capítulo 6 de Juízes, o versículo 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, especialidade do inimigo, especialidade de Satanás, gente, oprimir, debilitar, deixar você fragilizado, se associar à sua tendência inata de se afastar da vontade de Deus e debilitar você, espoliar você. Era essa que era a situação. Os medianitas representam essa situação para nós. E eles faziam o seguinte, chegava na época da colheita, eles chegavam e levavam todo o fruto da colheita, deixava Israel passando fome. Então, nessa época, o povo sofreu muito, e de repente, Deus levanta Gideão. Olha as condições em que Deus levanta Gideão, gente. Olhe para Juízes, capítulo de número 6 ainda, por favor. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás a Abisaíta, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Olha que coisa interessante, nós vamos encontrar aqui um caçador, que já está demonstrando que era esse caçador que estava pronto para fazer o que era preciso, mesmo não tendo um cão para caçar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que Gideão estava fazendo, gente? Malhando o trigo. Sabe como que o trigo é malhado antigamente, artesanalmente? Num terreiro grande assim, tinha que espalhar o trigo, e depois eles vinham para malhar o trigo com grandes varas, mas tinha que ter muito espaço. Sabe aonde Gideão está malhando o trigo? Dentro de um lagar. Sabe o que é lagar? Onde espreme as uvas. Por que ele estava fazendo isso? Para conseguir salvar um pouco de alimentação ali para sua família, porque os medianitas vinham e levavam todo o trigo malhado, que as pessoas faziam ao relento. Ele estava malhando o trigo, sabe naquele grande tanque que as pessoas ficam pisando a uva? Aquilo lá é um lagar, era ali que ele estava malhando o trigo. Então Gideão já dá a primeira pista, que ele é esse caçador. Ele não tinha cão, ele não tinha como malhar o trigo, ele tinha que malhar o trigo, ele tinha que sustentar a sua família, as condições eram adversas, mas sabe o que ele fez? Vou dar meu jeito. Ele está caçando com um gato aqui, ou então como um gato, né? Ele está dando o jeito dele. Então Gideão é esse indivíduo, que Deus se revela para ele, fazendo o que dava, para alcançar o objetivo. E é interessante, irmãos, eu gosto muito do versículo 12 do capítulo 6, que é Deus chamando a atenção de Gideão pelo anjo. Então o anjo do Senhor, versículo 12, melhor dizendo, Juízes 6, 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Eu fico imaginando Gideão assim, quem? Eu sou homem valente? Mas essa é a ideia, né? Deus está sempre vendo em nós o que é preciso ser visto. Deus vê o nosso potencial, Deus vê a nossa capacidade, e Ele vai sempre nos chamar a atenção disso. Eu imagino o Gideão assim falando, quem? Eu? E Deus então apresenta o grande desafio para Gideão, que era libertar o povo daquela opressão. Gideão, um homem como eu e você, queridos, um ser humano, que temos a tendência, irmãos, de diante dos desafios, a gente fraquejar um pouco, quando nós temos a nossa atenção chamada para o que falta, o que não tem. Olhe comigo, por favor,
ainda sobre Gideão, nesse mesmo capítulo, versículo de número 13, respondeu Gideão: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos medianitas. Então se virou o Senhor e disse, é o versículo de hoje: vai na tua força e livra Israel das mãos dos medianitas, porque eu estou te enviando. Então ele lhe disse: ai Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. O que é isso senão uma prática muito comum que eu e você fazemos? Levantar as dificuldades, levantar o que falta. Não posso. Nós somos especialistas em fazer isso. Muitos são isso, muitos fazem isso. E ali está Gideão sendo um homem comum. Mas Deus desafia Gideão, fala: vai com o que você tem, vai na tua força. E aí, irmãos, tem toda uma questão, de Gideão começou a obedecer a Deus, ele conclama o povo, aparece 32 mil guerreiros de Israel. Deus fala: é muito, esses que eu acho legal isso, Gideão achava: eu achei o meu cachorro de caça, 302 mil, e Deus não queria que Gideão caçasse com o cachorro dele. Deus queria que ele caçasse com o gato de Deus. Eu achei muito interessante isso. E Deus conheça a história de Gideão, e Deus vai diminuindo aquele exército, irmãos, a ponto de chegar a 300 homens. Irmãos, 300 homens para lutar contra um exército enorme que era os dos medianitas. Mas esta era o que Deus tinha para Gideão. Capítulo 7, versículo 7, a Bíblia diz assim: com estes 300 homens, eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Deus então manda que, depois de algumas testes que ele faz ali, Gideão fica com apenas 300 homens. Por quê? Gideão precisava fazer a obra de Deus, Gideão precisava cumprir os propósitos de Deus, porém, olha aqui para mim, do jeito de Deus. Deus queria que fosse daquele jeito. E aí, irmãos, fazendo uma analogia com o nosso ditado, o povo de Israel, de caça que era dos medianitas, vira agora caçadores, que é uma dinâmica da nossa vida, tá? Quando a gente pega a analogia desse ditado, ou desses ensinos, e venha trazer para que nós tenhamos uma experiência de conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida, a dinâmica espiritual que acontece nas nossas vidas é bem isso. Ora, você é caça, sabia? O inimigo está interessado em você, tentando te espoliar, tentando te oprimir. Mas ora, Deus te levanta para você se apresentar como um guerreiro, como uma guerreira, como um caçador. Aí, queridos, eu quero trazer então para essa realidade espiritual. Eu encontrei no livro de Jeremias e no livro de Ezequiel uma realidade que é muito, você precisa saber disso, que existe um sistema satânico que tem as almas dos homens, que tem as almas dos seres humanos como uma caça, como uma presa. Olha o que diz, acompanhe comigo, Jeremias capítulo 5, 26, uma realidade que o povo vivia naquela época. Deus, literalmente é Deus que está falando isso aqui, Jeremias 5, 26, por favor. Porque entre o meu povo se acham perversos,
Cada um anda espiando como espreitam os passarinheiros, como ele dispõe armadilhas e prendem os homens como presa, almas como presa. Agora veja como é mais claro em Ezequiel 13:20, ainda que dentro de um contexto de uma profecia, mas olha para Ezequiel 13:20, gente. Portanto, assim diz o Senhor: eis aí vou eu contra os vossos invólucros feiticeiros, com que vós caçais as almas, como aves, e as arrancarei de vossas mãos, soltarei livres como as aves, as almas que prendestes. Irmãos, essa é uma realidade espiritual. As almas, os seres humanos, são presas, são caças, espiritualmente falando. E é interessante que essa realidade se dá tanto numa ação satânica, como também numa ação de relacionamentos humanos. Pessoas querem prender as outras, emocionalmente, espiritualmente. Então eu quero que você saiba disso, que você é uma caça, que alguém está interessado em te prender, em te oprimir, como acontecia com o povo de Israel na época de Gideão, e essa ação de prender e de oprimir era dos medianitas. Eu quero lembrar algumas vezes que o salmista fala para a gente isso. Olha só o que diz o Salmo 91, versículo 3, aquele salmo conhecido: ele o livrará do laço do caçador, falando que Deus nos livrará do laço do caçador. Eu acho interessante isso, né? Um salmo conhecidíssimo para nós. Olha o Salmo 124, versículo 7: como um pássaro escapamos da armadilha do caçador, a armadilha foi quebrada e nós escapamos. A Bíblia está deixando bem claro esse quadro, de como as almas humanas é uma espécie de presa, de caça. A Bíblia diz o seguinte, para que nós venhamos ter uma noção do que Deus está querendo falar conosco nessa noite. Provérbios 11:30. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Irmãos, se as almas é uma presa, se as almas é uma caça, nós sabemos que nós somos alvos de um caçador que quer nos prender, e nós somos alvos de uma ação poderosa de Deus, que quer nos libertar da mão desse caçador, dos caçadores de alma. Só que Deus, olha, preste bem atenção nessa estrutura da ação de Deus. Deus, Ele sempre move, sempre se revela para nós, com esse objetivo aqui fica sempre claro. Ele quer usar você, para que você pare de ser caça, e agora junto com Ele, seja um caçador, mas agora para livrar os prisioneiros. Aí, queridos, qual é o desafio? Qual é o desafio? Primeiro, temos essa convicção que o alvo de Deus é que nós venhamos nos predispormos a ser isso, a cumprir esse objetivo de Deus, mudar a nossa vida, nos levar para o centro da tua vontade, e nós nos transformarmos em instrumento de libertação na mão de Deus. E por quê? Mas pastor, o que esse ditado tem a ver com o que você está falando? É porque nós apresentamos muitas desculpas. Ah, não posso, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei dançar, eu não sei falar. Irmãos, todas as suas limitações não mudam o objetivo e o propósito que Deus tem para a sua vida. Ele moveu na sua vida, Ele te libertou,
Ele tirou você das garras do inimigo, Ele desfez o laço do passarinheiro. Você estava preso em invólucros e em prisões espirituais, Deus te libertou, agora Ele quer que você faça o mesmo, Ele quer te usar para isso. Quando nós vimos aqui, irmãos, aquelas pessoas aprisionadas pela droga, mulher vendendo o filho por R$20, a gente não acredita, parece que isso é coisa lá da Índia, né? Não, daqui, ó, do nosso país. Pessoas presas, pessoas infelizes, pessoas com vazio instaurado dentro delas, um vazio porque o inimigo tirou tudo, tirou a esperança, tirou o valor, tirou o amor próprio, tirou o ânimo, tirou a bondade, tirou a nobreza. Como os medianitas faziam, só tiravam. Aí a gente apresenta desculpas, mas eu não sei como falar, eu não sei, eu não tenho dinheiro, eu não sei. Irmãos, quem não tem cão, caça com gato. Você tem o que precisa para Deus libertar vidas através de você, para Deus fazer com outras pessoas o que Ele fez contigo, o que Ele está fazendo contigo. Nós temos uma estrutura perigosa, nós temos uma estrutura muito perigosa, que faz com que muitos só assistam o que alguns fazem. Que estrutura que é? Se você, em contexto de igreja, tá, ó, se você não canta, se você não toca, se você não dança, se você não representa, se você não sabe falar com o microfone na mão, então teu papel é ficar assistindo quem faz isso. Mas esse não é o sistema de Deus, irmãos. A maioria das pessoas que estão vivendo uma vida agora buscando a Deus, sabe como elas chegaram até Jesus? Através de relacionamentos, não através das performances que são feitas aqui nessa plataforma. Então, queridos, você que recebe esse chamado de Deus, saiba que as pessoas precisam de gente como elas, pessoas que têm dificuldades, pessoas que já foram vitimadas pelo inimigo, que já foram libertas, pessoas que, apesar de tantas dificuldades, têm um relacionamento sedento com Deus. Não larga Jesus por nada, não larga Jesus por nada, apesar de tantas dificuldades. As pessoas precisam de gente. E eu quero dizer para você o seguinte: o Senhor tem esse propósito para as nossas vidas. Primeira coisa, não saia daqui sem saber disso. O que você precisar para sair da situação difícil que você possa estar vivendo, saiba que Deus quer mudar essa situação. Diga amém. Deus quer mudar isso. Só que depois, nunca para deixar você paradinho lá. Ele quer mexer com a sua realidade. Ele quer mexer com a sua realidade. O Senhor quer te usar para fazer com outras pessoas o que Ele está fazendo contigo. Tirar você de uma situação adversa. E não existe nada que possa te impedir a fazer isso. Conte a sua história, fale da sua paixão por Jesus, compartilhe as suas dificuldades, compartilhe as suas lutas, deixe bem claro que você não é uma super pessoa, você não é alguém que inatingível, não, você chora, você sofre,
você sente dores, você fica enfermo. A diferença é que apesar de tudo isso, você tem Jesus sempre como a fonte que vai te dar força para você enfrentar as dificuldades da sua vida. Então, você não tem o cachorro, né? Você não tem o cão, o melhor cão de caça, para ir atrás, para alcançar o objetivo de Deus na sua vida, mas use o que você tem nas suas mãos. Quem não tem cão, caça com gato. Eu sei que com gato não se caça, e eu quero destacar aqui, coloca aqui por favor, irmãos, essas ilustrações estão virando uma atração para mim. Eu quero honrar o Wilsinho aqui, né? Ele que faz isso, ultimamente é o Wilsinho que está fazendo, e ele é uma ilustração muito legal. As ilustrações são legais, e eu louvo a Deus, porque a ideia é essa. Não desista, não deixe de fazer o que é preciso ser dito, porque na sua avaliação, como a de Gideão, você não tem o que você precisa, não. Você pode não ter aquilo que você acha que precisa. O que Gideão queria, irmãos? Um exército, olha só que bonitinho, um caçador ali com o gatinho. Gato nunca vai servir para a caça, né? Mas faça, leva teu gato para esse negócio da caça. Irmãos, Gideão queria o quê? Um exército maior do que os medianitas. Sabe o que Deus deu para ele? 300 homens, uma estratégia esquisita de guerra, mas era o jeito de Deus. E sabe como Deus quer te usar? Não do jeito que Ele usa o pastor Arlindo, não do jeito que Ele usa o André, não do jeito que Ele usa pessoas que dentro dessa estrutura que nós temos agora, cheia de talentos, cheia de dons. Ele quer usar você com aquilo que você é, as suas lutas, as suas histórias. Então, saia daqui hoje com essa disposição. O Senhor quer mudar a minha situação, mas o Senhor quer que eu seja um instrumento de mudança na situação de muitos. Nós temos uma missão para cumprir, irmãos. A missão de Gideão. Qual que era a missão de Gideão? Livrar a Israel da mão de Midian. E como que Deus ia usar aquele homem? Vai nessa sua força. Não apresente mais desculpas. Não apresente mais desculpas. Compartilhe. Fale do seu amor para com Deus. Fale das experiências que você teve. Fala das suas dificuldades. Mas diga para as pessoas: olha, essa situação é mudada por Cristo. Basta que você queira que Ele intervenha. Quem não tem cão, irmãos, não deixa de caçar. Tem que caçar. Na sua avaliação, você não tinha recursos? Você tem. Deus vai sempre disponibilizar um gato para você caçar. Que Deus então mova os corações de cada um, para que nós saiamos daqui deste culto, e você que está assistindo esse culto em casa, não desista de cumprir a missão, o propósito de Deus, que é simplificado, numa coisa muito normal, você demonstrar sua fé em Cristo, do seu jeitinho, com as suas experiências, inclusive com os problemas que você está enfrentando agora, mas você evidenciar que você continue crendo em Cristo, e que as pessoas que estão angustiadas em volta de você, precisam vivenciar essa mesma realidade que você está vivenciando, tendo Cristo como a solução ou ajudador, para mudar as nossas situações adversas, e principalmente, garantirmos a situação que Deus quer que todos sejamos, filhos dEle. Pregue a Jesus, viva a Jesus, pregue a Jesus, mostre Jesus, com os seus recursos. Talvez você ache que você não consiga,
mas não deixe de cumprir a sua missão. Não deixe de cumprir a sua missão. Deus vai sempre te dar o que você precisa para cumpri-la. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Vamos ficar em pé.